Olá, alunos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está acompanhando a aula, agora continuando, né, a resposta imune inata, falando agora da inflamação. Bom, então eu havia falado na aula anterior que as respostas geradas, né, pelo sistema imune inato é a resposta inflamatória e a resposta antiviral. Tá? São as duas respostas geradas pelo sistema imune inato. É só para a gente relembrar. Quais são as defesas que o sistema imune inato tem? Barreiras epiteliais, físicas e químicas, células de defesa fagocitárias, células fagocíticas, e eu tenho também ativação de sistema complemento e proteínas de complemento. Tudo isso, né, são a forma de atuar do sistema imune inato. A resposta que ele gera é o quê? Inflamação ou defesa antiviral. A inflamação, ela é o quê? É o processo pelo qual os leucócitos circulantes, o que são leucócitos? São todos os glóbulos brancos circulantes, tá? E as proteínas plasmáticas, que proteínas são essas? Quimiocina, citocina, que são as proteínas do sistema complemento, que são proteínas sinalizadoras. Então, quando eu tenho leucócito e proteína plasmática trazidos para o local da infecção no tecido, eu tenho um processo inflamatório. Então, eu aumento a circulação de leucócito e proteína plasmática no local da infecção. E aí, eu ativo essas células para destruir e eliminar os agentes agressores, tá? A resposta inflamatória é a primeira reação às células danificadas ou mortas ou acúmulo de substâncias anormais nas células e no tecido. Então, toda vez que tem no meu corpo qualquer coisa estranha, uma célula danificada, líquido extracelular em excesso, substância anormal, eu vou ter ativação do processo inflamatório. Por quê? Porque quando eu sinalizo, né, e atraio mais células de defesa para aquele ponto, eu vou ter um maior poder de fagocitar essa substância estranha, anormal, essa célula danificada, e de eliminar aquilo ali do meu organismo, tá? A inflamação vai envolver as citocinas, né, que é produzido pelas células dendrítica e macrófago, que são as proteínas sinalizadoras. Então, quanto mais citocina eu libero, mais leucócito circulante eu vou atraindo para aquele local, mais citocina eu vou liberando e vai gerando a inflamação. Por isso que, quando a gente tem inflamação, a gente sente, né? O local fica mais vermelho, ele fica mais quente, vai ficar um pouco inchado, certo? A gente sente mais sensível àquela região. É só a gente pensar numa inflamação na garganta, fica vermelho, fica mais sensível, sinto dor, porque aumentou a circulação ali, tá, aumentou o número de células, né, de leucócitos e de citocinas. Tudo com o objetivo de quê? Por que que o corpo faz tudo isso? Aumenta tanto o fluxo sanguíneo? Para que chegue, então, mais os leucócitos, que são células que vão fazer fagocitose, ingerir os micro-organismos que estão ali, ou a célula danificada, ou a substância normal que tem ali, e destruir esses micro-organismos, essas substâncias em vesículas intracelulares, tá? Então, eu pergunto assim, como que o meu corpo sabe que tem um micro-organismo na minha garganta? Como que o meu corpo sabe que eu tô com uma inflamação na garganta? Porque os macrófagos que estavam inicialmente ali na minha garganta começaram a liberar citocinas, né, essas proteínas plasmáticas, atraindo mais células para aquele ponto. E aí, como que essa célula chega? Através do aumento do fluxo sanguíneo. E aí eu tenho a caracterização de uma inflamação, tá? Então, essa é a primeira resposta gerada pelo sistema imune inato, a indução da inflamação, para chegar mais leucócito, com o objetivo de quê? De que esses leucócitos, que são células fagocitárias,
ingiram e matam o micro-organismo, destruindo esse micro-organismo, tá? E a defesa antiviral? Bom, a defesa antiviral, o próprio nome diz, ela vai ocorrer em resposta a uma infecção viral. Porque nós já sabemos bem que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus, eles não ficam livres circulantes, né? Os vírus, eles vão entrar no nosso corpo, passar pelas barreiras e vão direto para dentro da célula. E aí, quem nos defende? Né? Eles não têm pumps para ser reconhecido. Então, o sistema imune inato, quando detecta que houve uma invasão por vírus, ativa a defesa antiviral. Então, a defesa antiviral consiste em alterações nas células que vão prevenir a replicação viral, tá? Aumentar a morte pelos linfócitos, eliminando os reservatórios de infecção viral. O que significa isso? Quando a célula ela foi infectada por um vírus, essa própria célula sinaliza que ela está infectada. Essa célula informa, tem um material genético estranho, né, no meu núcleo, e eu estou infectada por um vírus, então. E aí, outras células, tá, como as células natural killer, vão reconhecer essas células infectadas por vírus, destruir e matar essas células infectadas por vírus, ok? Então, a defesa antiviral, ela vai precisar muito também do sistema imune adaptativo, porque só a célula natural killer não vai conseguir identificar todas as células infectadas, a replicação viral é muito rápida. Então, eu vou ter que ter ativação do sistema imune adaptativo, que a gente sabe, já sabe, né? A gente viu a introdução, demora alguns dias, para que os linfócitos T citotóxicos consigam auxiliar as natural killers a matar as células infectadas, certo? Então, a defesa antiviral, tá, tem como objetivo matar as células que são reservatórios da infecção viral, células que estão contaminadas por vírus. A reação, ela é mediada por citocina, tá? Sempre a citocina ela é sinalizadora, na qual as células adquirem resistência à infecção viral e morte das células infectadas por vírus. Quando eu tenho uma infecção viral, as primeiras células que forem infectadas, elas sinalizam então que elas foram infectadas por vírus, né? Tudo através de padrões moleculares, né? Padrões de membrana. Elas avisam que elas estão infectadas, e quando elas avisam que elas estão infectadas por vírus, elas sinalizam para as outras células se protegerem dessa infecção. É um exemplo, assim, você viu que entrou ladrão na casa do seu vizinho. O seu vizinho sinaliza e avisa, tem ladrão pela vizinhança. Protejam as casas de vocês. O que você vai fazer? Eu vou colocar uma trava, eu vou colocar um cadeado, eu vou colocar uma cerca elétrica, certo? As células são assim, quando tem o vírus, então, uma foi infectada por vírus, ela sinaliza que ela está infectada, e as células vizinhas tentam, então, adquirir resistência para essa infecção viral. Ela vai alterar a sua fisiologia celular para ter uma resistência maior à infecção viral, ok? Muito interessante isso, né? Célula infectada por vírus, ela avisa e as outras células tentam se tornar mais resistentes a essa infecção viral. Bom, então, né, nós vimos que a resposta imune, ela gera dois padrões de resposta, inflamação ou defesa antiviral. As substâncias microbianas que estimulam a nossa imunidade inata, né, nós já vimos, são os padrões moleculares associados ao patógenos. Então, eu tenho aqui, ó, os PAMPs, tá? Que são os padrões moleculares associados ao patógeno. Qualquer micro-organismo que tenha esses padrões são reconhecidos por células fagocíticas, tá? Que pode ser
que pode ser um macrófago, pode ser um neutrófilo. Quando o macrófago reconhece esses padrões moleculares, que é específico do patógeno, ele libera citocina, quimiocitocina, vai recrutar mais células do sistema imune e vai induzir inflamação, ok? Primeira resposta do sistema imune, então, o macrófago reconhecer os PAMPs. A partir do momento que ele reconhece o PAMP, ele já libera citocina, quimiocitocina, recrutando mais células do sistema imune e levando à inflamação. Olha só. Então, eu tenho um patógeno, ok? Esses PAMPs é o que vai ativar, né, ser reconhecido pelas proteínas receptoras padrão que está na minha célula fagocítica. Ele reconhece os PAMPs, o micro-organismo inteiro, faz a fagocitose, né, desse PAMP com o seu micro-organismo, ativa a célula imune e libera a citocina para ampliar a resposta. Eu tenho também algumas proteínas solúveis, tá? Que são as citocinas, que se ligam nos micro-organismos através dos PAMPs, facilitando o reconhecimento dos micro-organismos pelas células fagocíticas. Então, quando eu tenho as proteínas citosina, né, marcando o micro-organismo, elas trabalham como? Intensificando, facilitando a fagocitose desse micro-organismo, podendo levar à destruição desse micro-organismo por uma cascata proteolítica que a gente vai aprender e vai estudar lá no sistema complemento mais para frente, ok? Então, o micro-organismo, quando ele entra no nosso corpo, ele é reconhecido tanto pelo macrófago, quanto ele pode ser marcado pelas citocinas, pelas proteínas do sistema complemento. O destino dele vai ser o mesmo, vai ser fagocitado e vai ser destruído. As células de defesa, além de reconhecer os PAMPs, elas também reconhecem os DAMPs. O que é DAMPs? São substâncias produzidas pelas células que estão com dano ou células que estão morrendo. Para que essas células com dano, células que morreram, sejam eliminadas, elas liberam esses padrões moleculares associados ao dano, por isso que é DAMPs, porque é dano, para que as células do sistema imune reconheçam, essa célula morreu, essa célula está com dano, essa célula está alterada, então ela vai ser eliminada. Que dano pode ser esse? Um dano causado por um vírus, um dano causado por uma radiação, por uma luz UV, um dano causado por uma alteração metabólica celular que vai causar um câncer, né? Lembra que eu já falei que célula cancerígena é eliminada pelo sistema imune. Então, qualquer dano que é causado pela célula, a própria célula emite esses padrões moleculares associados ao dano, que vão ser reconhecidos pelas células do sistema imune inato para destruir e eliminar aquela célula. Então, as células do sistema imune inato reconhecem tanto PAMP quanto DAMP, né? PAMP são os padrões moleculares associados ao patógenos e DAMPs são padrões moleculares associados ao dano celular, ok? Continuamos na próxima aula, então, falando do sistema imune inato.